Bom dia, gente. Bom, pelo menos para mim agora é bom dia, né? Frio danado aqui nessa terra, mas vamos levando, vamos que vamos, gente. Bom, hoje nós vamos começar então com os métodos afetivos ou subjetivos, né, da análise sensorial. Nós terminamos os métodos discriminatórios, aqueles que medem a diferença, ok? Tudo bem. Essa primeira parte nós vamos ver um tipo de teste e vamos fazer uma introdução a esse assunto, tá? Então a gente vai ver muito aqui nessa parte primeira, são a aceitação dos testes de preferência, tá? Muito bem, antes a gente deve fazer aqui um registro, mais uma vez, eu já coloquei isso em um outro momento lá na aula nossa presencial, mas é muito importante ter isso aqui em mente, né? Ou seja, um quadro de definição de qualidade sensorial. Então nós temos aqui nesse azulzinho, no quadrado todo, são os fatores ambientais, tá certo? O ambiente que a gente vive. Tá? Esse círculo primeiro é o círculo relacionado ao alimento e esse segundo círculo é relacionado ao ser humano. Tá? Muito bem. Então o alimento ele tem as características físicas, químicas, estruturais, né? Tem também as suas propriedades físicas, ok? E por outro lado, o ser humano que vai consumir esse alimento, ele tem suas condições fisiológicas próprias, suas condições psicológicas próprias, para não dizer individuais, e condições sociológicas e étnicas. Sociológicas é do meio do que ele vive, étnica está ligada à raça, né? Por exemplo, os asiáticos, não raça no sentido, né, que na verdade não existe raça, né? Mas, por exemplo, os asiáticos têm as condições deles, os africanos, os americanos, os europeus, isso tudo são questões né, étnicas. E dentro desses continentes que eu citei, ainda existe as diferenças, né, dentro de cada continente. O Brasil, por exemplo, tem muita diferença sociológica e étnica, né, do norte para o sul, do centro-oeste e tal, etc. Né? E aquele negócio de matemática antigo chamado intersecção, né, ó, que tem conjunto nos dois aqui, que é a qualidade sensorial, que gera a qualidade sensorial, ou seja, a percepção pelo homem daquele alimento propriamente dito. Né? Muito bem. Esses testes afetivos ou subjetivos, eles, o que a gente consegue com eles? O que eles objetivam? Quando a gente quer saber a opinião de um consumidor, ou seja, a preferência ou a aceitação, são coisas diferentes, a gente tem que usar esses testes, tá? E pode ser em relação a ideias que eles fazem do produto, as características específicas, por exemplo, gosto doce ou textura, ou pode ser de características globais, né, de um produto qualquer. Tá? Isso então determina qual produto é preferido ou mais aceito. Tá? Essa palavra público-alvo, ela é mágica. Tá? Quando a gente faz um teste desse tipo de aceitação de preferência, nós temos que identificar o público-alvo. Por que nós temos que identificar o público-alvo? Porque o público-alvo é exatamente... eles são os consumidores que nós queremos atingir, que são os nossos consumidores potenciais do nosso produto. Não é? A gente vai falar um pouco mais sobre. Quais são as aplicações, então, desses testes afetivos? Manutenção da qualidade de um determinado produto, otimização de produtos e ou processos, né? Desenvolvimento de novos produtos e processos é fundamental. Né? Acesso ao mercado potencial. Quando a gente vai lançar um novo produto, por exemplo, eu dou um exemplo já antigo, quer lançar um iogurte de Jiló. Então você tem que buscar o mercado potencial, o mercado consumidor potencial de iogurte de Jiló. Tá? Você tem que identificar, porque você vai vender iogurte de Jiló para criança? Não é. Né? Você vai vender isso para jovem? Provavelmente não seja. Então tem que identificar esse público-alvo para você ter uma resposta correta do que você deseja. Né? E como última aplicação, avaliação e modificação de produtos. Toda vez que a gente vai fazer
por exemplo, modificação num produto qualquer, a gente tem que consultar os nossos consumidores para ver se eles vão notar a diferença do anterior para esse, que foi modificado. Não é? Isso é fundamental, ok? Quais perguntas que esses testes respondem? A primeira, quantas pessoas gostam deste produto? A segunda, esse produto é aceitável? Este produto é tão bom como o do concorrente? Será o preferido pelo consumidor? Veja bem, duas palavras mágicas aí: preferência e aceitação. Preferência e aceitação. Não é? As exigências desses testes afetivos. Tá? Normalmente são equipes com grande número de participantes. Por quê? Grave isso bem, que você vai cair na prova. Porque os provadores não são treinados. Tá? Eles são o quê? Consumidores habituais ou potenciais do produto. O que é um consumidor habitual? Por exemplo, é um consumidor de doce de leite. É um produto que já existe há muito tempo e quem consome doce de leite está consumindo sempre ele habitual. O que é um potencial? É quando um produto vai ser lançado numa região que naquela região não existe aquele produto. Pode ser um novo produto ou não. Né? Por exemplo, se uma cidade, vamos supor, uma região lá do Nordeste, lá do Sertão, você quer lançar queijo gorgonzola, provavelmente esse produto é novo lá. Então você vai ver se... Será que vale a pena eu levar esse produto para lá? Eles vão gostar? Então eu tenho que reunir algumas pessoas, os moradores de lá, que são o quê? Consumidores potenciais. Eles não são atuais ainda, eles são potenciais. Se der um resultado positivo, você lança o produto. Se não der, você nem lança, porque não vai dar resultado. Né? E como eu comentei anteriormente, como a terceira característica aí, ou exigência, não requer treinamento dos provadores, ou jogadores, ou avaliadores. Né? Tá certo? Muito bem. Critérios considerados na seleção da equipe de consumidores. O que eu tenho que ver? Né? Frequência de consumo. É importante, se você vai fazer um teste com doce de leite, que esse consumidor ele tem hábito de consumir isso frequentemente. Né? A idade. Tem produtos que são para crianças, outros são para jovens, adolescentes, e outros são para pessoas mais adultas, né? Mais maduras. Sexo. Às vezes pode ter um produto que é mais indicado para mulher ou para homem. Né? Estado civil também é importante. Hoje a maioria das pessoas mora sozinha, ou são solteiros, principalmente, ou divorciados. Então você tem que fazer uns produtos em menor quantidade, né? Mais leves, para a pessoa comprar. Eu, por exemplo, como moro só, não adianta eu comprar um queijo Minas padrão inteiro para mim. Né? Eu tenho que comprar metade, por exemplo. Né? Assim como a localização geográfica, que é muito importante, nós vimos lá que a questão geográfica influencia na qualidade de um produto, né, de um alimento. Nós vimos lá naquele primeiro quadro, lá, primeiro slide. Né? Nível de educação também é importante, e o poder aquisitivo. Se o seu produto vai ser um produto caro, não adianta você levar esse produto para fazer teste num lugar onde tem pessoas com poder aquisitivo mais baixo, e vice-versa. Tá? Okay? Onde que eu aplico esses testes? Eu posso fazer esses testes em laboratórios, né? Eu posso fazer esses testes que a gente chama em local aberto ou a campo, né? E posso fazer nas residências, mas eles têm umas características interessantes. Né? Aquele lá que eu falei também, a campo, também chama local central. Né? Esse aqui é o número de provadores que eu preciso, tá? Para um teste de afetivo. Se a preferência é mais de 60, a aceitação maior que 112. Isso se for no laboratório. Se for no local central, o que é um local central? Por exemplo, supermercado, uma praça, né? Um aeroporto, rodoviária, etc. E na residência, mais de 1.000 pessoas, ou seja, entre 75 a 300 famílias por cidade. Né? Veja bem como que vai subindo aqui o número de provadores que eu preciso. Né? No laboratório, eu posso fazer com 1 a 5 testes. No local central, o supermercado, de 1 a 4. E na residência, de 1 a 2. Né? Eu vou despender um tempo maior a explicar isso para vocês aqui, porque isso é fundamental. Tá? As vantagens que eu tenho no laboratório, quais são? Condições controladas, né? Rápido retorno, que é imediato, né? E menor custo. No local central,
eu tenho um grande número de jogadores, a gente passando toda hora, né? E um rápido retorno também que eu pego na hora, né? E na residência, as condições reais de uso daquele produto. A família vai sentar, tomar café da manhã e tal, por exemplo, fazer um lanche e vai dar a nota, né? Naquele produto, nas condições em que ele é consumido, não num laboratório nem numa praça, né? E eu tenho opinião de uma família, tá certo? Não de pessoas mais isoladas, né? Agora, as desvantagens. As condições no laboratório não são aquelas mesmas que as pessoas têm na residência, né? Fica uma coisa mais fria, né? No local central, falta de controle das condições do teste. É lógico, eu estou dentro do supermercado, eu não tenho como fazer um controle efetivo disso. As pessoas também não se sentem confortáveis, né? Tem um custo elevado, tá certo? E também, reafirmando, né, as condições não são similares a que o indivíduo consome, tá certo? E as desvantagens do teste em casa? Pouco controle, ou seja, nenhum. Né? Você manda o produto pelo correio, lá eles vão degustar, você manda uma instrução, você não sabe se eles vão seguir aquela instrução. É um alto custo, custo de correio, principalmente, custo de produto. Baixo retorno, quer dizer, nem sempre as famílias dão um retorno disso, né? E menor número de amostras avaliadas, aqui de 1 a 2. Ok? Mas é usado, tá? Muita gente usa fazer esse teste aí. Muito bom, os testes afetivos, eles são classificados em qualitativos e quantitativos, né? Os qualitativos são os testes são de associação de palavras, entrevistas individuais e também, aqui foi um Ctrl+V, Ctrl+C, não deu certo, né? Que na verdade são esses dois aqui, associação de palavras e entrevistas individuais. Me desculpe, tá, por essa falha aqui. Os qualitativos, os quantitativos é o que nós vamos trabalhar, eles têm os testes de preferência e os testes de aceitação, ok? Muito bem. Os testes afetivos quantitativos, então são os de preferência ou de aceitação, como eu falei, né? Um teste de preferência, ele avalia qual a amostra preferida dentre todas as testadas. Independe do gostar. Presta atenção nisso. Independe do gostar. No teste de aceitação, a pessoa avalia o desejo em adquirir aquele produto, em consumir aquele produto. Por que a preferência ela independe do gostar? Porque ela não te dá alternativa. Eu te dou duas amostras, por exemplo, falo qual você prefere. Não tem como você dizer nenhuma das duas. Você só tem que falar a amostra A ou a B. Por isso que não independe do gostar. Já o teste de aceitação, não. A pessoa, nós vamos ver lá a ficha mais adiante, a pessoa pode chegar e dizer, olha, eu não gostei, desgostei extremamente. Tudo. Concluindo, a aceitação ela pode significar uma preferência. Mas a preferência jamais significa aceitação por causa disso aqui, ó. Independe do gostar. Então, o teste de preferência é chamado também de, presta atenção, teste de escolha forçada, porque a pessoa é obrigada a falar qual que ela prefere, às vezes sem preferir efetivamente. Né? Às vezes é o que ela menos ruim é que ela vota, né? Dá o voto dela. Ok? Então, quais são os testes de preferência que nós temos? Temos o teste de comparação pareada, o teste de ordenação e o teste da comparação múltipla. Tá? Comparação pareada, preferência, nós vamos ver esse teste. Né? Objetivo, determinar entre duas amostras qual é a preferida entre os consumidores. Apenas duas amostras. É o mesmo teste de comparação pareada que nós fizemos lá nos testes discriminatórios. Tá? Eu vou passar até mais rápido aqui, porque vocês já viram isso. É tudo o mesmo modelo, tá? Então, o provador recebe duas amostras em cabines individuais, ela é solicitada, que indique qual das duas é a preferida. Né? Tem aquela... Aqui vem uma simulação aqui de uma bandeja, né? E tal, a água aqui as duas amostras, e tem as duas únicas formas, né? A, B, BA, né? Amostras codificadas com 3 dígitos aleatórios, né? E balanceada e casualizada, como nós já explicamos lá, não vou voltar a falar. Aqui tem a ficha resposta que é diferente. Lá no discriminatório, a gente circulava, a gente perguntava qual amostra que era mais ácida ou mais doce e tal. Aqui nós estamos preparando qual da sua preferência. Então a pergunta muda, né? Como é que eu faço as análises dos resultados? É a mesma coisa, né? É seguindo a mesma coisa lá do discriminatório. Porém, aqui nesse caso, o teste é bilateral, porque o coordenador, ou seja, a pessoa que está organizando
o teste, ela não sabe qual amostra é preferida, não tem resposta certa. Só depois que todo mundo fizer que ele vai saber, né? Então nós temos aqui uma tabela, né, que é bilateral, como nós já combinamos ali, já vimos, né? E aquela mesma coisa, né? Se o número total de jogadores que indicarem uma amostra como preferida for maior ou igual ao número de respostas tabeladas, há preferência. Ao contrário, se for menor, não há preferência entre as amostras, né? Vantagem desse teste. Pode ser aplicado a crianças e pessoas com baixo grau de instrução. Desvantagens. Número limitado de amostras não indica a magnitude nem a razão da preferência. Tá? Então tem essas duas desvantagens aqui, nós já combinamos sobre isso. Número limitado de amostras, são só duas e não indica a magnitude, nem a razão da preferência. Eu sei que é diferente, mas quanto? Ela não fala. Né? O exemplo de aplicação. Uma indústria de laticínios gostaria de mudar o fornecedor de polpa de morango para reduzir custos em iogurte. Para determinar qual formulação era a mais preferida, foram produzidas duas formulações de iogurte, uma utilizando a polpa do fornecedor atual, que vai ser chamada de atual, e outra utilizando a polpa do novo fornecedor, o novo, chamada de novo. Para isso, 70 consumidores avaliaram as duas amostras codificadas com números de 3 dígitos aleatórios, né, em cabines individuais. Os consumidores avaliaram as amostras da esquerda para a direita e indicaram a amostra preferida, a amostra 112. Né? Essa aqui foi a preferida. Então está aqui o iogurte. Né? Então, a amostra A, aqui vamos supor que seja a 112, é a 112, ela teve 47 votos, né, dos consumidores, o comprovador 1 até o 70. E a outra amostra, ela só teve 23. Então, vou comparar com o valor tabelado, é esse aqui. Né? Tá certo? Então, vamos lá. Se eu olhar lá na tabela, lá onde tem os 70, eu vou trabalhar 1%, tá, gente? Só para... Deu exatamente 47, olha lá. Quando a gente... Aqui, ó. O que deu aqui? 47 também, né? 47 dos 70 preferiram a amostra A. E o valor tabelado para 1% também é 47. Então, há diferença significativa, né, entre as amostras. Então, ou seja, as polpas são diferentes. Eles notaram diferença no iogurte baseada apenas nas características sensoriais das duas polpas. Né? Se fosse a 5%, não haveria diferença, que era menor, de 44 só. Né? Mas nós fizemos com um aqui só para mostrar esse 47, para vocês exercitarem. Né? Conclusão, houve de preferência significativa entre os dois fornecedores ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de comparação pareada. Sendo assim, deve-se manter o atual fornecedor de polpa. Ou seja, a amostra 112, nós chamamos de A, é também a amostra antiga, a atual que eles usavam, né? Não a nova. Então a nova perdeu. Ok? Então com essa foto linda aqui, a gente encerra que é a 7ª aula, né? Essa é um queijo canastra, lá no fundo tem a Serra da Canastra, lá linda, um pedaço dela, né? Uma parte dela lá, gente. Até a próxima. Valeu, tchau.